Shalom, queridos, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez aqui para poder transmitir para vocês o segundo vídeo da série Presença, Unção e Poder. Nós vamos estar falando agora novamente sobre o fundamento, que é a presença de Deus. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Nós falamos ali sobre o posicionamento que nós temos que ter diante da presença de Deus. Como filhos, temos que nos posicionar em nossa identidade. O céu se movimenta por uma identidade, a identidade de filho. Nós precisamos estar pronto para ouvir, e se movimentar com os desejos do coração do Pai. Foi assim que Jesus fez. Então, nesse momento, eu quero dar continuidade falando sobre a presença. Eu quero alertar vocês, porque muitas pessoas têm começado certo, mas têm terminado em uma situação muito drástica. Então a gente fica preocupado. Não, quando eu digo a gente, não é só eu, mas o Senhor se preocupa com seus filhos. Todo pai se preocupa com seus filhos. E os irmãos também que se preocupam, ele quer ver o pai bem e quer ver também os filhos, os irmãos bem. Então, eu muito me preocupo com muitas coisas que acontecem. E nós precisamos alertar e prevenir algumas coisas. O apóstolo Paulo ali em Timóteo, ele prevenia muitas coisas em relação a Timóteo. Ele prevenia o que ia acontecer mais na frente com Timóteo. E ele fala ali na primeira carta a Timóteo, ele agora traz uma prevenção sobre as profecias, que eles permanecem, que ele bate o bom combate, que ele possa permanecer firme. E na segunda carta ali a Timóteo, a gente vê o apóstolo Paulo falando para ele: eu lembro das tuas lágrimas, lembro da tua fé, e diz: aviva o dom que foi posto pelas imposições das minhas mãos. Então a gente vê uma prevenção de Paulo na primeira carta a Timóteo, e segunda carta a Timóteo a gente vê que Paulo estava prevenindo, Timóteo não teve o entendimento completo, ou então ele de alguma forma não permaneceu nos princípios, nas disciplinas. E é isso que eu quero falar para você aqui nesse vídeo, nesse segundo vídeo dessa série. Muitos têm começado certo, mas terminado errado, terminando em uma vida drástica e muitas vezes talvez até uma vida sem a presença de Deus. O que eu quero passar para vocês é que vocês possam viver num caminho, numa jornada certa com o Senhor. Não quer dizer que eu sou certo, mas o que eu passei, os processos que eu passei e que eu venho aprendendo, sendo reconstruído. Nós somos reconstruídos, nós somos reciclados, diante da presença de Deus. É isso que me mantém de pé e a minha visão nas firmes promessas do Senhor, tá bom? Então eu quero passar para vocês. E o que é que eu tenho para passar para vocês? Que nós precisamos buscar diariamente permanecer com os mesmos princípios, permanecer com a mesma pegada, permanecer com o mesmo coração incendiado. O fogo, Levítico 6 diz, o fogo permanecerá continuamente no altar, mas o sacerdote colocará a lenha todas as manhãs. É sobre isso que nós temos que entender. Que não é o que eu já manifesto de dom, não é o quanto eu sou usado, o quanto as pessoas me veem, o quanto eu já curei, o quanto eu já fiz para o reino. Não é sobre isso, é sobre você permanecer, a sua intimidade com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus, o Filho. É vocês estarem em conexão. Porque nada é nosso, os dons não é nosso, toda capacidade não é nossa, a unção não é nossa, o poder não é nosso. O que é nosso é a graça, que foi um favor, que nós não merecíamos, mas Ele nos deu de graça, e a gente tem que agarrar com toda a nossa força e tentar agora agradar o coração dele com a nossa vida. Amém? Então, queridos, é isso que eu quero passar.
Muitos querem operar em dons, muitos querem operar em unção, né? Manifestação da unção, dos dons e do poder de Deus. E muitos conseguem, porque começa certo. Mas no decorrer da caminhada se perdem. Se perde por não praticar as disciplinas que vinha praticando, por não vigiar, por não estar atento, e por muitas vezes se perde pelo sistema, pelo que ele está sendo visto ou conhecido, ou as próprias palavras das pessoas. Muitos se perdem na prepotência, no ego, na arrogância, nas finanças. Então tem todo esse contexto que o profeta em si, o homem e a mulher de Deus, que busca ser usado. Afinal de contas, eu creio que você está aqui não em si para receber uma palavra de motivacional, uma palavra de eu não sou coach, tá bom? Então não tem algo para trazer em si para a tua alma. Eu trago algo que você tenha uma revelação de quem é Jesus no teu espírito. Esse canal é para que você tenha uma experiência com a presença de Deus. E através dessa experiência, porque a presença de Deus, ela te muda, ela te transforma, te faz um novo homem, para que você possa refletir a glória de Deus e as pessoas serem tocadas por a tua vida, aquilo que você faz e vive e manifesta para o reino de Deus e para a glória do Pai. Amém? Então, se você está aqui, você deseja ser usado, se você está assistindo essa série e é inscrito nesse canal, você deseja ser um ajudador, um cooperador, um embaixador do reino de Jesus aqui na terra, tá bom? Você não só quer estar no banco, você não só quer estar nos cultos, você quer estar inserido naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus quer que você faça, no curso, no rumo da tua história. Então, nesse momento, nós estamos aqui percebendo algumas coisas e o Senhor está alinhando algumas coisas, reconstruindo outras e edificando outras em teu coração. Então, nesse momento eu quero falar para ti que é necessário ter uma vida de disciplina para que a gente permaneça e venha ganhar a confiança da presença de Deus. Como assim confiar? Eu falei para vocês ontem que Jesus passava tempo, horas na presença do Pai. Moisés também, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Paulo, quando Deus chama a voz, chama João Batista, ou você pensa que foi João Batista que quis? Não. João Batista, ele vivia em um lugar religioso, com um pai religioso, com uma família religiosa. João Batista tinha tudo, João Batista tinha tudo para viver naquele princípio de religioso, naquele ambiente de religião, e ser um sacerdote, cumprir a lei ali, mas uma voz chamou ele para o deserto, a voz, Então, ele ouviu um chamado no deserto e ele foi para lá. É tanto que quando ele foi tocado, ele se envolveu. Alguns historiadores falam que João Batista passou 17 anos no deserto e em silêncio para se tornar amigo da voz, amigo do noivo. Uau! Então, querido, quando é um chamado de Deus, não importa para onde Deus te chama. Se Deus te chama para a periferia, se Deus te chama para pregar aos presídios, se Deus te chama nos hospitais, se Deus te chama nas favelas, nos becos e vielas, Deus te chama para pregar para uma alta sociedade, não importa onde Deus te chamou. Se você for para o deserto, Deus vai enviar aqueles que necessitam e têm fome e sede de salvação, de restauração, fome e sede da palavra de vida, porque a palavra do Senhor diz que as pessoas estavam saindo das suas cidades para o deserto, para ver um cara que ouviu a voz de Deus, se tornou amigo da presença de Deus. E é isso que eu quero passar para ti. Não importa o destino, se Deus está te chamando para aquele lugar, as pessoas vão.
Porque aquele lugar vai começar a ser chacoalhado, movido por algo que não. Ei, o que eu quero passar para você, Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Deus tem algo para ti, não seja igual a todo mundo, busque o diferente, busque a gerar aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, a gente vê essas liberações, essas porções nas Escrituras, e a gente vai tendo mais vontade, mais desejo, a fome vai aumentando, a sede vai aumentando, e tudo isso foi em favor, né, de um plano e também em prol de um relacionamento ou um envolvimento, um relacionamento com a presença de Deus. Paulo passou aí 3 anos ali, né? Jesus passou 40 dias, então todos tiveram que passar por um processo de confiança, ganhar confiança. O Filho, ele veio como homem, mas passou por esse processo, de todos os processos do batismo, de todos. E ainda em Lucas 4,18, ele reafirma a dependência do Espírito Santo na sua vida. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. A própria palavra está dizendo que é o Espírito Santo ungiu ela. A própria palavra, o verbo está dizendo: eu estou sobre o governo do Espírito, da presença. Então, nós precisamos entender isso, ganhar a confiança, porque se ganha a confiança, ganha a unção. Tem pessoas que estão aí pregando, tentando manifestar algo e não consegue. Por quê? Porque não ganhou confiança. E porque não ganhou confiança, também não tem a unção. Porque a unção, nós vamos estudar sobre ela. A unção é uma habilitação, é uma capacitação, ou seja, um aval da presença para você fazer algo, manifestar, se mover em algo. Então, se não tem relacionamento, não tem confiança, e sem confiança não tem a unção. Por isso que você pode se esgoelar no monte, você pode morrer de qualquer jeito, tentar fazer sem ele, não dá. Sem ter princípios, não dá. Sem ter disciplina em sua vida constante, não dá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você come todos os dias, teu organismo, né, o teu estômago, ele traz o alerta de fome, você sente fome. Fome de comida, e quando uma comida não é gostosa, nós também sentimos, mas também quando a comida é gostosa, há uma alegria muito maior, um desejo muito maior de comer logo. E quando está com fome, aí é que come mesmo, né? Tem aquela vontade, aquele desejo. Você bebe água assim, né? O homem pode ficar sem comer, mas sem a água ele vai chegar a óbito. Então, você tem necessidades, né, do seu corpo, e você tem necessidade, quando você está calor, de ter um ar-condicionado, de ter um ventilador, está frio, uma roupa. Então o homem em si, ele é tido por necessidades, existem necessidades. E quando há uma necessidade, nós buscamos logo resolvê-la. Então, se você come, se você toma um banho para ficar cheiroso, perfumado, se você põe uma roupa, se você vai trabalhar para ganhar dinheiro, isso é por necessidade. Mas chega um tempo, né, que haverá uma necessidade, ou seja, desde o seu nascimento há uma necessidade, talvez desapercebida no homem, que é a necessidade espiritual. É a necessidade espiritual. Mas todos crianças que nascem com seus espíritos mortos. Como está morto? Porque quando Eva come do fruto do Senhor, disse: se você comer, você vai morrer. Não estava falando do físico, mas está falando do espírito. O espírito está morto, ou seja, ele está desligado, desconfigurado, está desconectado com a fonte. Tá bom? Então, se ele está dessa forma, o que opera no homem que não nasceu de novo
em Jesus, no mundo, o plano espiritual. Então, o que está operando no homem é o pecado, a alma corrompida, e o corpo manifesta isso. Então, o que opera em mim é as necessidades carnais, é o pecado. Então, eu sinto, eu penso e o corpo manifesta, obedece aquilo. Mas quando eu aceito Jesus, o Espírito sopra em meu espírito e ele acorda ou tem vida ou é reconectado, configurado ao plano original. E quando ele acorda, aí há uma necessidade do espírito de se envolver ao plano espiritual, ao ambiente a qual ele nasceu. Por isso que quando você começa a buscar a palavra de Deus, o seu espírito, você começa a sentir algo diferente em você. Porque o espírito está... Eu estou sentindo esse cheiro, eu conheço esse cheiro. Eu estou identificando algumas coisas aqui. E aí, cara, você começa a se envolver com oração, com jejum, e ali o negócio vai pegando uma sede de fome maior, muitas vezes até de você não ter vontade de comer. Já passei isso, de não ter vontade de comer, mas Jesus falou isso para os discípulos: a minha vontade é de fazer, não é de comida, mas a minha comida em si, nesse momento, é fazer a vontade do meu Pai. Então, ou seja, o Espírito foi gerado, um nascer de novo, um nascer do Espírito. E quando você é nascido de novo, você começa a ter necessidade no seu espírito de mais da presença, mais de se envolver com um ambiente de unção, mais de se envolver com um ambiente de poder, porque você está provando de algo que você não tinha. Então, como você tem uma necessidade de se alimentar, uma necessidade de dormir, de comer, assim o teu espírito também tem necessidade. E se você não der de comida ao teu espírito, se você não alimentar o teu espírito, se você não envolver o teu espírito no ambiente a qual ele se sente nutrido, você vai morrer novamente. Ou você vai cair, né, de frequência, ou enfraquecer. Como nós não comemos, nós ficamos fracos. E se a gente não estiver se protegendo, pega uma virose, e aí vai, e o corpo sente, o espírito sente quando você não alimenta ele. Por isso que nós precisamos todos os dias colocar a lenha no altar. Todos os dias colocar a lenha no altar, queridos. Amém? Então é disso que eu quero falar. Se você inicia se alimentando, você tem que terminar a alimentar. Você tem que permanecer se alimentando. Né? Se você começa uma dieta e você tem um princípio, minha dieta é perder peso, mas se durante 3, 4 dias você viu que você já emagreceu, você viu que o seu corpo já está tomando uma forma a qual você queria, a sua barriga, né? Vai perdendo, o que é que você vai fazer? Permanecer até cumprir. Até cumprir. E quando cumprir o peso que você quer, o peso ideal que você quer, você vai manter aquele peso. Fazendo o quê? Disciplina. A mesma coisa é na vida espiritual. A mesma coisa é com a unção, é com a presença, é com o poder. Muitas pessoas conseguiram um relacionamento no início de uma vida de disciplina, mas depois, quando conseguiram o peso ideal, ou seja, quando conseguiram a ter unção e curar uma pessoa e dar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, ou expulsou um demônio, ou algo que aquilo que ele buscava, orou por uma pessoa e algo aconteceu, ele já começou no uau. Então esse uau dele é um uau de não buscar mais como buscava.
Esse uau dele é de não ler mais como eu li. Uau é como orar como não orava mais. E aí é o perigo. Aí é o que Paulo fala a Timóteo: cuidado, lembra das profecias e permanece firme nelas. Lembra, essa é a maior dificuldade das pessoas. Quando começa e conhece algo, já prova de algo, já perde um pouco da sua vida de disciplina. E aí, tem vezes que cai o nível e diz: oh Deus, o que é que está acontecendo? Não estou com uma vida de pecado, tal. Ei, existe algo muito forte, mas é verdade. Eu vou falar aqui porque nós estamos uma mesa profética, mas existe algo muito forte, me perdoe, mas Deus, ele não é a presença de Deus não é como uma prostituta. Prostituta, você paga e tem um momento com ela de prazer. Não, Deus, ele quer uma noiva. Jesus, ele quer uma noiva para estar com ele em intimidade e construir uma família. Então, noiva tem aliança, noiva tem princípios, noiva tem um dono, e é todos os dias. Todos os dias eu me relaciono com a minha esposa em conversar, em falar, em ver as coisas que estão faltando em casa, em trabalhar para cuidar dos filhos. Isso é relacionamento. Tem pessoas que passam o dia sem orar. Tem pessoas que não jejuam mais. Tem pessoas que já sei como é que faz agora, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer desse jeito que vai dar certo. Pode até dar certo, mas talvez Deus já não esteja mais. Isso vocês vão saber quando vocês escutarem os vídeos sobre unção e poder. Pode acontecer. Tem coisas que nós estamos fazendo que está fluindo. Tem coisas que as pessoas estão fazendo que está fluindo, mas Deus já não está mais. As pessoas estão visto, ele é um pastor, ele é um apóstolo, eles estão operando um dom nas coisas, e tem coisas que Deus não está mais. E com Moisés, Deus falou para Moisés, o povo estava com necessidade. Qual era a necessidade? Beber água. Então Deus disse a Moisés: fere a rocha. Ele feriu a rocha, a água verteu da rocha e o povo bebeu. Legal, foi muito bom. Outra necessidade do povo agora, mais na frente, um tempo depois, o povo novamente querendo beber água, com sede. E Deus falou a mesma coisa, né? Mas de forma diferente. Que Deus disse a ele: agora fala com a rocha. Moisés bateu na rocha. Deus falou, fala, Moisés bateu. Então existe um tempo e um modo. Talvez um tempo e um modo que você vivia não é o tempo e o modo que Deus quer que você faça hoje, mas o princípio, mas a disciplina é a mesma. E agora fluiu as águas, o povo bebeu, todo mundo se alegrou, mas Deus não mandou ele fazer aquilo. Então, queridos, é tempo de reconstruir, tempo de avaliar-se e de se reciclar diante da presença de Deus, para que a gente possa trilhar um caminho que a presença de Deus vá e permaneça, da sua vontade, do seu querer, do seu agrado, que Ele olhe em nós e veja: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Quando Jesus olhava para o céu e dizia: Pai, glorifica o teu nome. E aí, queridos, o céu se movia. Para isso eu quero dar alguns direcionamentos para você. Eu entendo que com um pouco que Deus já te ministrou, você já está ciente daquilo que Ele está querendo passar para você nesse vídeo. Mas uma vida de disciplina, eu quero passar cinco chaves, né, ou 5 princípios para que você permaneça com a presença de Deus, o fogo no altar. Isso é indispensável para a vida de uma pessoa que quer viver uma unção, poder muito maior e uma dimensão muito maior na sua vida. Nada disso, unção e poder, permanece ou se manifesta sem a presença. Tudo está na presença, tudo vem da presença e tudo vem do relacionamento de amor. 1 Coríntios 13 diz que
é por amor. Eu posso ter dons, posso profetizar, posso fazer tudo, mas se não tiver amor, nada é fundamental. O amor é o princípio de todas as coisas. O amor pela presença. O amor por aquilo que você faz. Amém? Olha o que diz assim. Primeiro princípio, ou primeira chave, é em Marcos 2, 18, 22. Olha o que diz. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam? E os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderia, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Né? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. O verso 20. Mas vai chegar o tempo, Jesus está falando, em que o noivo será retirado deles. E aí, então eles vão ter que jejuar. Queridos, o jejum é uma chave muito poderosa, um princípio muito poderoso. Você não pode deixar de jejuar, porque vai trazer a frequência do Espírito para que você possa viver dimensões muito maior. Então, guarda aí já as primeiras chaves, primeiro princípio, jejum. Volte a jejuar, meu querido, volte a enfraquecer tua carne, a tua alma, trazer aí trazer com que tua alma fique afligida, para que teu espírito escute o que o Senhor está falando para ti, o que está te liberando, tá bom? Jejum, primeira chave, jejum. Jesus está falando, não é necessário porque a presença já está manifesta aqui. Mas quando eu for, para que a presença se manifeste através dele, é necessário com que ele jejue. Amém? Então, Jesus estava lá cheio da glória, da intimidade, dos momentos com o Pai. E ali eles não precisavam, mas essa presença iria se manifestar se ele jejuasse. Volte a jejuar em nome de Jesus. Segundo princípio ou chave, queira você o que você quer falar, ou princípio ou chave. Mas vamos lá. Segundo, 1 hora de oração. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-lhes adormecido e disse: Pedro, então nem 1 hora pudesse vigiar comigo, ou orar comigo. 1 hora em 24 horas que você tem, 1 hora é a base para uma pessoa que quer viver unção e poder e manter a presença e o relacionamento. Eu não consigo orar 1 hora, queridos. Dentro de 1 hora com ele você pode ler. Dentro de 1 hora com ele você pode orar em línguas. Entendeu? Você pode viver aquilo. Você pode, querido, quando eu entro no quarto pancada, padre, pancada, gente, que estou aqui, o poder vem, eu caio no chão e eu levanto e aí cai de novo e aí vai a presença, o amor, eu amo a presença do Senhor. Então, queridos, 1 hora aqui nós estamos vendo, 1 hora de oração. Volte a ter encontros marcados e eu digo a você, 1 hora no mínimo. Depois você vai ver que você vai querer ter mais. 1 hora. Tira 1 hora do teu tempo para estar com ele. Terceiro, princípio chave, tempo a sós com ele. Mateus 14, 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Amém? E chegando o fim da tarde, estava ali, sozinho. Você precisa estar só, muitas vezes. Porque cada um de nós temos uma frequência energética. O princípio que eu estou buscando talvez seja o do irmão, talvez eu esteja buscando por algo, por uma presença, se de forma o irmão está buscando porque precisa de uma namorada.
porque precisa de uma esposa, porque precisa de algo financeiro e você está buscando algo. Então tem coisas a sós que você precisa resolver com Deus nesses dias. Então corre, vai embora, fica a só com Ele, ou no monte, dentro do teu quarto, a sós. Jesus passava tempo a sós. E a sós eu vou te dar uma dica. Não fala até um certo momento se você não ouvir. O poder do silêncio é uma das maiores chaves de você aprender a identificar a voz de Deus. Porque quando você estiver ministrando, quando eu estou ministrando, tem vezes eu paro para ouvir aquilo que Ele quer falar. Existe a voz, né, audível, a voz dentro de nós. Então você precisa estar quieto. Bota um som no fundo. Escuta, discerne a voz de Deus. Quando Ele falar com você, você vai sentir. O seu corpo vai começar a sentir. As tuas emoções, teus olhos, a tua lágrima. Você vai sentir, você vai começar a discernir e se tornar amigo da voz. Ei, tempo a sós com Ele. Chegou o tempo, Deus está te chamando. Aleluia. Quarto princípio-chave, orar em línguas. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus. Fala a Deus. Porque ninguém entende em espírito, fala em mistérios. Agora, esse espírito é minúsculo, lembra? Esse espírito fala em mistério. Você está falando não do Espírito Santo, você está falando do teu espírito. Espírito fala em mistério. Então, queridos, orem em línguas. Ore em línguas. Ande caminhando orando em línguas. Vá trabalhar orando em línguas. Anda orando em línguas. Se edifica. Te fortalece no espírito. Amém? Em nome de Jesus. Quinto princípio e chave: obediência. É necessário obedecer. Tudo. Obedeça à presença. A gente pode ver um relato de 1 Samuel 15, que Saul foi rejeitado por Deus, porque não obedeceu, decidiu sacrificar. Tem pessoas que estão sacrificando tanto, mas quando Deus pede algo para você deixar, você não tem deixado. Quando Deus pede algo para você perdoar alguém, você não tem perdoado. Quando Deus pede algo para você se calar, em vez de você falar, Deus, você tem falado. Então tem pessoas que têm sacrificado e Deus não quer teu sacrifício, Deus quer tua obediência. Quando você tiver obediência, Ele vai receber o teu sacrifício. Ele vai receber teu jejum, tua oração, teu subido no monte, teus gritos, Ele vai receber. Mas Ele quer que você obedeça e muitas vezes não é por sacrifício, é por obediência. A palavra do Senhor fala, né, que quando Samuel, ou seja, Davi, Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou em Davi, porque já tinha se retirado de Saul. Saiu de Saul e o Espírito do Senhor se apoderou em Davi, preparando ele com um tempo determinado para se tornar rei. Amém? Ei, olha aí, o Espírito veio para preparar Davi para um tempo. Tem pessoas que já querem estar pronta na hora. Existem processos para ser vivido. Existem coisas para obedecer, abandonar, deixar que Deus está pedindo. Para que o tempo certo, Ele te levante no chamado que Ele te chamou. Tá bom? Então obedeça. Obedeça quando Ele mandar parar, quando Ele mandar andar, quando Ele mandar você não aceitar a agenda, quando Ele mandar você reconstruir, quando você mandar você correr, corra. Então obedeça é o fator principal de muitos terem se perdido. Muitas pessoas querem mostrar para as pessoas e não é por mostrar, é por obedecer. Saul passou 40 anos, 39, 40 anos no trono. Para o povo ele era rei. Para o povo exercia uma função eclesiástica. Era um reinado, seu reinado. Para o povo ele era o rei do povo, mas para Deus ele era rejeitado. Então, queridos, guarda esses princípios, essas chaves. Guarda tudo que foi falado. E vão novamente
ser reconstruído, reciclado. Porque eu digo a vocês, até o final dessa série, Deus, Ele quer soprar um tempo novo e um vinho novo derramar sobre tua vida. Então, em nome de Jesus, coloca teu comentário, compartilha e até o próximo vídeo dessa série. Presença, unção e poder. Shalom!